Salve, salve, eminentes irmãos e audiência querida. Prazer estar aqui com vocês novamente em mais um episódio do Podclave. E o que é o Podclave? É o podcast do rito brasileiro. E o que a gente veio falar aqui? Sobre maçonaria, sobre rito brasileiro e, principalmente, desmistificar essa instituição tão rica, simbólica, filosófica, social, que temos muito aí para dividir com você em casa. Não podemos esquecer, Lisael coloca aqui as nossas redes sociais, acesse, engaje. Eu gostaria até de agradecer antecipadamente os comentários, as participações dos últimos episódios, as sugestões de vocês. Inclusive, hoje é um episódio falando sobre isso. Nós vamos falar sobre gestão de maçonaria, gestão de rito brasileiro. Então fique aí atento, é muito bacana o episódio de hoje. E hoje nós estamos aqui com dois irmãos feras, especialistas sobre administração, sobre gestão, sobre desenvolvimento, sobre evolução. Nós estamos aqui com o nosso irmão Haroldo José Medeiros da Silveira, da loja União Brasileira do GOB de Santa Catarina, membro efetivo do Grau 33. E também estamos com o nosso irmão César Roberto Daniel Dourado, da loja Arautos do Rito Brasileiro do GOB RJ, sereníssimo grande regente aqui dessa casa do Supremo Conclave do Rito Brasileiro. Meu querido Dourado, como é que você está? Irmão Gueira, estou muito bem, estou agradecido por aqui estar participando deste podcast ao lado do nosso irmão Haroldo, uma figura muito importante, não só para o nosso povo brasileiro, como no Santa Catarina também, Santa Catarina, né? no rito nosso rito lá em Santa Catarina, a loja União, né, Brasileira. E a loja, inclusive, não é a loja, no tempo onde eu fui, é levado ao grau 33, lá em Santa Catarina. Então, estamos aqui para dar o melhor nosso e poder esclarecer os nossos ouvintes, ou podcasts, sobre a parte de gestão nosso brasileiro. Muito bacana. Haroldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Fábio. É uma honra estar aqui hoje, na presença de vocês dois, né? O Dourado sempre foi uma referência para todos nós em Santa Catarina. Falar em doutrina do rito brasileiro, a gente vai ler o que Dourado escreveu sobre um determinado assunto, né? Isso, é uma verdade. É o grande irmão, né, e referência para todos nós nesse processo aí. E estar aqui do lado dele, para mim, está sendo um momento muito especial, né? Representando a minha loja, o meu estado, né? E do lado de uma figura tão representativa para o nosso rito brasileiro. Sem sombra de dúvida. São dois feras que nós estamos aqui para falar sobre os desafios da gestão do rito brasileiro, da maçonaria como um todo. E aí eu já começo aqui falando com o nosso irmão Haroldo, que veio diretamente de Santa Catarina para falar sobre a gente, que é um case de sucesso. A maçonaria precisa conhecer a nossa loja União Brasileira. Eu estive lá, né, aquele corpo de irmãos maravilhoso e que levam o rito brasileiro assim com muita seriedade, com muito vigor. Eu queria saber um pouquinho da história dessa loja e desse formato de gestão. Então, falar de União Brasileira, tu está mexendo num ponto que mexe com o meu coração, né? O irmão, sapientíssimo irmão Adalberto, sempre fala da importância da gente ter a sensação de pertencimento à nossa ordem, né? E nós temos na União Brasileira, além dessa sensação de pertencimento à ordem, nós temos a sensação de pertencimento da loja e do rito brasileiro, né? Quando se fala União Brasileira, se fala em rito brasileiro. Somos a primeira loja do rito no sul do Brasil, então todas as lojas dos estados do sul são netas, filhas da União Brasileira. Muitas vezes saímos em carreata de irmãos para poder fundar lojas e frequentar essas lojas dentro desse trabalho. Então é uma loja que eu iniciei lá há 20 anos atrás, éramos 36 irmãos, hoje nós estamos com 134 cotizantes. Nossa! Então, é uma das maiores lojas do rito, né? Em Santa Catarina é a loja que tem o maior número de cotizantes, né? E todo mundo está sempre olhando para a gente. Por isso que tudo que a gente faz na União Brasileira tem que ser sempre muito bem feito. É uma referência, né? Perfeitamente. E, Dourado, você como nosso, também uma referência, como educador do rito brasileiro, que leva a cultura maçônica para todos nós, o que você vê dessa referência que nós temos lá em Santa Catarina, dessa loja? Olha, eu acompanhei já várias viagens, me abonei e tudo, a gente vê realmente a evolução, o comprometimento, né, que os irmãos de Santa Catarina têm para o rito do Brasil. E justamente isso ele falou para achar pertencimento, porque você, quando tem esse comprometimento dos dirigentes tasiosos, você cria
consequentemente, um pertencimento. Se há com isso que o comprometimento. Então, com isso, o Vitor, lá em Santa Catarina, está cada vez mais evoluindo, trazendo novidades, como foi o caso do Dom Paulo, não Dal Bosco. Dal Bosco, Dal Bosco, um abraço, Dal Bosco, querido irmão, né, do nosso... E com essa novidade que ele trouxe Dos servidores, bastante servidor, concílio. entendeu? Então, quer dizer, dando uma ressignificação aos irmãos, grão 33. Então, tu mostra que é isso que estamos fazendo na nossa língua, né? E especialmente brasileiro, se reinventar, trazer, fazer que as nossas oficinas sejam atrativas, que eu tenha vontade de ir à oficina. É que eu sempre conto aqui, vou procurar ser breve. Veja, eu moro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é perigosíssimo, etc. Vamos andar, quer Itália. Então você sai de casa à noite, passa com perigos, está cheio de uma loja, que você não cresceu nada, perdeu o dia ali. Entendeu? Quer dizer, você não tem Não tem uma troca. Mas É importante isso. a gente ter, né, irmão Dourado, um senso maior, uma missão, um propósito. Eu acho que o rito brasileiro faz esse caminho, né? Porque, diferentemente de outros ritos, eu já canso de dizer, eu nasci no rito escocês antigo e aceico, me adotei ao rito brasileiro, por uma questão prática. Por saber que existe nesse rito uma missão, um propósito maior. E a cultura brasileira é justamente essa, de cuidar do seu território, principalmente no sul e Santa Catarina, irmãos queridos lá. E aí eu queria saber do irmão, já a gente falando sobre gestão e de propósito, né? O quanto vocês levam a sério, inclusive, até quando o irmão entra. Como é que acontece isso? Eu sei, mas eu quero que você conte para a nossa audiência como é que acontece o cara sair, ele entra, vai um grau, 2, vai até o 3, como é que acontece? Como é que funciona? Então, meu irmão, nós somos, como eu comentei, né, há 20 anos atrás, nós éramos 36, hoje somos 134. A meta é chegar o ano que vem a 150 irmãos, né? A gente não tem o objetivo de ter quantidade, mas qualidade. Sem dúvida, temos, no caso da União Brasileira, irmãos dos mais variados segmentos. Temos juiz federal, juiz normal, médicos, engenheiros, empresários de todos os níveis, né? Isso dá uma qualidade muito boa, né? Porque a loja, digamos, nos nossos ágapes se conversa sobre assuntos diversos, sim, desde mercado financeiro, um assunto de saúde, né? Então é uma loja que tem esse envolvimento. Então nós tomamos muito cuidado em relação a colocar as pessoas para dentro. Ao contrário do que se fala, né? Eu falo assim, mas deve ser muito fácil entrar no União Brasileira. Não, não é. Hoje a gente exige 4 salários mínimos, a gente faz todas as pesquisas possíveis, eles passam por diversas triagens, né? O irmão que entra na União Brasileira, principalmente se ele é um maçom adormecido, a gente quer entender por que ele ficou adormecido, qual foi o problema que ele teve na loja dele, tudo isso para a gente trazer, digamos, alguém do bem para dentro de casa, né? E evitar conflitos, a gente está numa instituição onde a vaidade é muito combatida, né? Mas a vaidade nunca sai da gente, né? Querendo ou não, se deixar, ela se prolifera. E a gente toma muito cuidado com isso. Por isso a gente é uma loja com muita harmonia, nunca tivemos disputas pela venerabilidade, né? Eu me lembro que em 2012 era para eu ter sido venerável, mas por questões profissionais eu não ia ter frequência. Passei a minha vez. Eu esperei mais 12 anos para chegar a minha vez novamente. E não tem nenhum problema, porque a verdade a gente não tem que ter pressa nas coisas. As coisas têm que acontecer naturalmente, segundo o tempo acontece, né? Tem uma frase em latim que se fala, fugit reparabili tempus, né? O tempo reparável da vida se foge, né? E é esse momento que a gente está vivendo hoje, a gente tem que dar muito valor, né? E é uma coisa que a gente sente isso de uma forma muito presente quando às terças-feiras a gente está lá na União Brasileira. Eu espero a semana inteira para estar terça-feira na minha loja. E você vê, Dourado, são exemplos como esse, quando a gente fala de romper fronteiras locais, regionais e nacionais, é a gente mostrar que somos possíveis de inspiração de soluções, né? Nosso irmão Haroldo hoje está aqui, lógico, por seu mérito pessoal, mas também representando uma loja fantástica, corpos filosóficos, um estado maravilhoso. E o que o rito brasileiro pode trazer de princípio filosófico para ser essa referência para essas pessoas, meu irmão Dourado? Olha, Gueiros, uma coisa que me atraiu muito foi quando eu passei a conhecer Álvaro Palmeiro. Sim.
Então, quando você começa a se aprofundar os pensamentos de Álvaro Palmeira, tá? Você vê que em 68, e lê atualmente, é atual. É atual. Porque ele dá ao rito um diferencial em relação a nós. Isso é a verdade. Sim. Primeiramente, das nossas pautas reais, a gente vê, ele é objetivo. Ele não trata de lendas. Você vai tratar filosoficamente ou a cultura geral de uma forma direta, objetiva. Sim. Objetivo. Primeiramente é isso. Segundo, o que Palmeira quer de você? Ele quer que você seja um cidadão lúcido. Sempre digo, um homem que você tenha pensamento próprio. Coerência, né? Coerência, o senso, você sai do senso comum. Por isso que a caverna de Platão ela é importantíssima para nós, porque ali mostra a importância de sair do senso comum. E muitas vezes você sai do senso comum e você é criticado por aqueles que continuam no senso comum. Verdade. Então, veja, esse é o rito brasileiro diferenciado, mas precisamos praticar o rito brasileiro como o rito brasileiro. Eu me preocupo muito, e essa é a minha grande batalha ultimamente, é abrir os olhos e ver que o rito brasileiro hoje, em alguns lugares, sofre uma aculturação de rito irmão. Uhum. O rito brasileiro não está ligado a acabar. Veja, não, é objetivo, pragmático. Entendeu? E que não está ligado aos misticismos, entendeu? Ele é muito filosófico. E prático. Você está Kant, você se aprofundar, Heráclito, você tem... você se aprofundar, por exemplo, você pode antagonismo da natureza. É humanista, mas de uma forma aplicável, né? Para passar a palavra para o Gamaro, para terminar esse café aí, o que é importante que o Kubira fala. Nós não podemos continuar presos a pensamentos do século XVIII. Sem dúvida. Mas temos que evoluir, por quê? A maçonaria evolui, os pensamentos evoluem. Eu vou dar aqui um exemplo prático, só para terminar. Se você, hoje você fala em lua minguante do Brasil, lua minguante não pode, porque é em evolução. Só que esquece o seguinte, que a lua minguante para nós, no hemisfério norte, é a lua crescente. Então, essa lua para nós que é minguante, aqui é evolução, lá não é evolução. Então, a gente tem que ter essa visão holística. Como é que eu vou criticar o sinistocentrismo, que eles iam andar de contra os ponteiros do relógio, se o universo, tudo é sinistocêntrico. Quer dizer, E de uma certa forma é importante, porque quando você faz a retrogradação, você ouroboro, você come a sua própria cauda, você se reencontra, você volta a ser o... então é isso que Palmeiras já trazia lá, em 68, que nós temos que evoluir, sair das caixinhas. É isso que nós queremos do nosso maçom do brasileiro, homem evoluído, mente aberta, e que seja, ao menos, aberto para discutir essas novidades, esse grande problema. Ter atitudes, e aí a gente entra, voltando agora para o campo da gestão, é trazer e perceber que o rito brasileiro é um formador de líderes. Isso, perfeito. Assim, o que o rito brasileiro nos traz de grande ensinamento, né? Eu acho que o maçom, ele tem como um princípio de vida servir, e não ser servido, né? Passei num momento que o maçom entra na maçonaria, né? Ou aquele candidato na maçonaria querendo ser servido, ele estava no lugar errado. Porque para nós, né, nós temos que servir a ordem, a pátria, a humanidade. Somos aí irmãos do grau 33, né? Sabemos o significado que é isso, né? Mas o desejo de servir tem que estar na alma, tem que estar no espírito da pessoa. Eu me lembro, eu fui presidente do Rotary Club lá em Florianópolis em 97, 98. E o Rotary Club tinha um lema sempre anual, o ano rotário, né? Tem sempre um lema, né? E no ano que eu fui presidente, o lema era, né? Mais se beneficia quem melhor serve, né? Eu nunca pensava nem em estar na maçonaria, né? Sim. E hoje eu vejo o quanto esse lema se encaixa com a maçonaria. Porque também é serviço. Sim. Eu digo que a maçonaria é muito própria por afinidades. As pessoas falam, não, que isso, próprio. Afinidades é muito emocional, né? E o rito brasileiro ele se torna quase racional em alguns momentos. Eu falo, não, porque a minha afinidade pode ser sobre a caridade, sobre a solidariedade, pode ser desenvolvimento, pode ser de autoaperfeiçoamento, pode ser também espiritual.
pessoal. O irmão, ele pode pegar por afinidades, e o irmão pegou o serviço, né? Já vem de uma escola rotariana, que é uma escola de serviço, que também é uma co-irmã fantástica, e vem agregar muito, porque desde sempre, né, meu irmão dourado, qual é o papel da maçonaria, a não ser estar próximo da sociedade e orientar seu condutor, facilitador num processo social. Você não pensa assim também, meu irmão? Sim, inclusive essa é a base do preço de Palmeira. Ele é um maçom e uma maçonaria que conduza e não seja conditivo. Tá? Nós precisamos ser proativos, não reativos. Sim. Então, tanto é que a nossa base da maçonaria simbólica, embora te fale tempo de Salomão, nós estamos mais ligados aqui aos pedreiros medievais construtores. Até porque o nosso 33, com a importância que você seja o construtor social. Verdade, perfeito. O construtor social, né? Aquele homem como servidor, tá? Que vai pensar no próximo. Essa é outra diferencial da nossa maçonaria aqui do brasileiro. Eu não quero estar bem. Não basta eu estar bem. Né? Porque se o Heitor está ruim, não pode decidir o bem, mas se souber, né? Como eu falo, eu para vir para cá, eu passo por linha vermelha, passo por uma série de coisas que são áreas de risco. Então, antes de eu estar bem, ter meu carro bonito, meu relógio, se eu passo por uma região que é completamente conflito. Eu acredito muito nessa fala do irmão e fico pensando também pelo mundo profano da minha profissão, né? A gente tem muitas pessoas que têm excelentes ideias e muitas opiniões, né? O ser humano, principalmente o brasileiro, é de muitas opiniões. Ele é técnico de seleção brasileira, ele é o melhor pai do filho dos outros, ele é o melhor síndico que ele nunca foi, não é isso? Então, o brasileiro é um ser criativo. E aí, pelo meu lado pessoal, profissional, a criatividade é um conceito, sim, exponencial, de trazer à luz a algo. Mas o maçom é um inovador, principalmente do rito brasileiro. O que é inovação? É transformar esse processo criativo em solução. Perfeito. E a solução, Haroldo, é isso que a gente busca, o rito brasileiro, você vê como? Então, eu vejo assim, o nosso soberano, Henrique Mas, irmão de Eugênio Coelho, né? Quando ele assumiu, né? Para mim não importa, né? Quem é Juliano Coelho? Até porque ele teve sempre como adjunto do irmão Ney, né? Mas o Ney, ele ofusca, né? O Ney tem uma luz própria que ele encanta todos nós. Verdade. Por isso vai ser nosso eterno soberano. O nosso propagador. Isso. E o Juliano chegou com aquele carisma, né? E aí com aquele discurso envolvente, né? Toda vez que ele fala, me lembro, ele teve na minha instalação do Grau 33 e outras vezes também em Santa Catarina, ele inflama as pessoas que o escutam, né? Sim. Porque ele vive aquilo que ele fala. É diferente da pessoa dar um discurso e não viver aquilo que fala. O Juliano encanta a gente. E eu vejo que essa reforma que agora ele está começando a conduzir dentro das fileiras, digamos, do conclave, né? Foi um conclave no Brasil, e aí eu vejo que é uma reforma extremamente produtiva, né? Porque ele está respeitando toda a tradição do passado, né? Solidificando ela, fortalecendo as colunas, né? E mostrando, dizendo assim, se nós conseguimos criar processo de governança adequado, né? E aí, em modelos que a gente tem hoje no mundo profano, e aqui para falar um pouco sobre isso também, nós temos condições de... Hoje somos o segundo, o terceiro maior rito do Brasil, podemos ser até o primeiro rito do Brasil, né? E temos tudo para isso, né? E não em quantidade, mas eu digo assim, começando por uma qualidade, né? Eu vejo assim, irmãos, eu tenho visitado muitas lojas, nossa, eu visito direto, assim, loja de todos os ritos, né? Mas eu nunca vejo na fisionomia dos irmãos o encantamento que tem dos irmãos do rito brasileiro nas lojas do rito brasileiro. Inclusive, esses irmãos de outros ritos, quando visitam nossas lojas, como é bonito esse rito, né? Eles ficam encantados, parece que estavam sendo iniciados, né? E eu participo dos escocês hoje, sou filiado aos escocês, por exemplo, tenho um encanto gigante pela minha loja, lá em Balneário Camboriú, no caso, né? E estou aprendendo sobre o rito, né? Mas, assim, é sempre o rito brasileiro que me vem na cabeça, aquele encanto que eu tenho pelo rito brasileiro. São comparações, assim, você vê que é outro perfil e outro status, né?
Eu digo assim, Flávio, eles se completam, né? Sim. Em muitos aspectos se completam, né? Um não está para subjugar o outro, ser maior do que o outro. Sim. Mas eu entendo que os ritos têm, chega um determinado momento, é como o rio com a onda, com o mar, né? Tem um momento que eles se encontram, né? Se tornam uma coisa só, né? Eu vejo um pouquinho assim nos ritos da maçonaria, entende? É verdade. E aí eu vejo essa entrega do nosso soberano hoje, né? De querer buscar essa reforma, essa melhora contínua dos nossos processos, né, para poder melhor atender a paz, né? E aí, porque assim, ó, se nós temos uma maçonaria forte, concorda comigo que nós vamos ser agentes transformadores de sociedade? Por isso que eu faço essa pergunta, porque eu não sei se a audiência sabe, mas o nosso irmão Haroldo está participando efetivamente, ativamente de todo esse processo de transformação, de revisão, de reforma da gestão do nosso Supremo Conclave, onde nós temos aqui hoje o nosso grande regente, né, e que pode falar melhor, inclusive, sobre esse planejamento que a gente está trazendo para o nosso Supremo Conclave. Completando o que o Haroldo falou, a grande qualidade de Juliano, primeiramente, é que é ouvir. Sem dúvida. Né? Nós temos ouvir para se ouvir. E a outra coisa é dar oportunidade. Olha aí, ó. Isso é importante. Então, ouvir e dar oportunidade. E com isso, uma série de ideias vem vindo. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu vou começar bem embaixo, na questão da mentoria, porque eu estou sempre passando pelo corredor e observando. Aqui no Conclave, nós também estamos, os nossos colaboradores estão participando do processo de mentoria. O que eu achei muito bacana é ver o pessoal dos serviços gerais, já com uma nova função, mexendo com a vida deles. Então, eu tenho aquela menina, a Flávia, por exemplo, ela já está mexendo com o computador. Então, eu vejo o esforço dela, vai sempre lá, mexendo com o computador. Então, eu passo a mão na vida dela. A outra menina, a gente vê na questão dos arquivos, né? Arquivando e com perfeição, mostrando que nós somos seres, desde que preparados, orientados, A evolução. podemos muito mais. Então, essa que é a base da vida, é dar oportunidade. Ouvir primeiro, dar a chance de você. Agora, precisamos também, por outro lado, do comprometimento. As pessoas que ocupam cargos no conclave têm que entender aqui. Não estou aqui para poder, na hora, minha hora vaga, ajudar. Não. Hoje, para as plataformas que você tem virtuais, eu não preciso estar aqui no conclave. Tenho formas de estar sempre presente, virtualmente, sem ser fisicamente. E com isso, colaborando com o conclave. Precisamos de colaboradores, então, que parte está. E abrir as portas, né, a possibilidade. Por isso, quando eu brinquei com o negócio da criatividade, a gente tem muitas pessoas dando ideias, mas não materializam essa inovação. No caso do nosso irmão Haroldo, ele se doou e trouxe uma solução para a evolução dessa gestão. Aí você imagina o seguinte, Flávio, quantos talentos nós temos na maçonaria e isso brasileiros espalhados pelo Brasil, né? E precisamos de você. Com certeza, né? E eu entendo assim, né, que por isso que eu cumpri muito a ideia do nosso soberano, no sentido que ele quer envolver o maior número de pessoas possíveis, né? E aproveitar, não importa o grau, né? Pode ser do grau 1 ao 33, não importa. Mas se tu tem vontade de trabalhar, essa vontade de trabalhar vai florescer talentos naturais. Né? Muitas vezes a pessoa é apenas um trabalhador braçal, mas não desabrochou dele uma rosa que é muito bonita, né? Se é muito bem regada e trabalhada, e aí, por isso a inteligência é muito interessante do que está se estudando aqui, você pode desabrochar não só para a maçonaria, mas com o mundo profundo de grandes profissionais, né? Eu vi, por exemplo, o trabalho que você realizou, né, dentro da grande secretaria agora de reestruturação dentro dos processos internos, dentro da própria sede, né? Cara, aquilo ali, coisas que eu vi em multinacional, que eu vi em grandes bancos que eu atendo hoje, né? Já te dei os parabéns, né? Obrigado. Isso tem que ser exaltado, não pode ser esquecido, né? Aí tu imagina assim, nós estamos também empresários e irmãos no Brasil inteiro. Se tem um irmão que tem aquele talento, por que eu não vou buscar para ele para mim? Por que eu tenho que buscar foco? Oportunizar, então são duas coisas. Mas aí está, né? O que eu quero te dizer, isso tem que ser uma entrega natural, né? Tem que ser um processo onde vai da alma da pessoa, né? O querer fazer acontecer.
Às vezes eu dei uma palestra na Universidade Federal de Santa Catarina para os alunos do Centro Socioeconômico, né, que envolve administração, economia, contabilidade, um pessoal de direito também participou. E um aluno no final me perguntou, senhor Haroldo, para nós que estamos ainda na fase universitária, qual o conselho que o senhor daria para a gente? Eu falei, coisa muito simples para você, faça, né? Porque toda pessoa que faz, ele faz acontecer, né? E quando a gente faz acontecer, tem um resultado positivo ou negativo, porque ele ousou tentar fazer, não foi medíocre, né? Mas tem que fazer, tem que ter uma ação. E não simplesmente ficar como a xícara de alça quebrada dentro de um armário, uma está ali, todo mundo sabe que ela está ali, mas ninguém usa para nada, porque não serve para nada. A gente tem que ter utilidade, a gente tem que ter utilidade, tem que ter valor dourado. E essa tentativa e essa escadinha que a gente sobe, aí eu vou a minha pergunta para o nosso irmão Dourado, que eu sempre digo é o seguinte, antes da gente subir, a gente precisa ter o quê? Esforço. O que está faltando de esforço para os nossos irmãozinhos estarem junto para esse desenvolvimento, para a evolução deles e também da maçonaria? Olha, o Guilherme, por experiência, o que eu acho é o seguinte, é a questão da conscientização e se comprometer. Eu acho que muita gente quer colocar mando, mas esquece que o rito precisa de educar no manto, precisa que ele colabore. Haja esse feedback, faz esse feedback. Entendeu? Então, eu acho que precisamos de ter mais irmãos dedicados à gestão do auxiliando, entendeu? Repito, one part-time, tá? Mas sempre estudando, entrando em contato, colaborando, entendeu? Sempre estando ao lado do rei, tá? Eu acho que isso é uma coisa que está faltando bastante hoje, porque nós estamos crescendo bastante, estamos crescendo muito. Né? O rito hoje, fala crescer em quê? Em termos de gestão, responsabilidades, projetos. Então, daqui a pouco, se Deus quiser, teremos o nosso concurso literário. Vai exigir o quê? A formação de uma banca examinadora, as inscrições, então, todo um processo para que isso funcione na ponta do quê? Do concurso literário. Então, o que vier pela frente hoje, o que vier pela frente é justamente isso. A ponta existe por trás que tenhamos o que eu chamo de, são os artistas, né? O que vão colaborar e que gerar esse projeto. E melhora o nosso qualitativo, o nosso capital de nota. De que você, com isso, você tem a diversidade de ideias. E com isso, você começa a crescer. Porque você fica só na cabeça de um só, né? A ideia é que haja diversidade. A diversidade de pensamentos, entendeu? Que sejam congruentes ou ao contrário, não tem problema. O que importa é que haja respeito mútuo, mas que haja esses pensamentos que só assim é que cresceríamos. A gente está indo para um campo bem de gestão, bem administrativo. A gente já vai falar sobre corpos filosóficos, levando isso para os corpos filosóficos, mas vale destacar assim, o registro do esforço que estamos tendo, principalmente o nosso irmão Dourado, com a sua experiência, nos orientando. Por outro lado, o nosso irmão Juliano, nosso grande primaz, com uma escuta ativa muito positiva, oportunizando, abrindo porta para todos os irmãos colaborarem de maneira bem participativa. E aí o irmão falou sobre uma coisa de cooperação que me veio à mente é o seguinte, a cooperação muitas das vezes ela é a entrega física da pessoa estar presente, por outro lado a gente precisa ter a concessão, a mudança do pensamento que é a entrega mental. O irmão, se ele não entender o propósito da maçonaria, do rito brasileiro, ele não sabe o que ele veio fazer aqui. E aí a gente não consegue esse núcleo de irmãos que vêm ombreados com a gente. Então falta ainda o irmãozinho que está lá do outro lado perguntar assim, o que eu vim fazer aqui? Se eu sou um servidor, né, ou no caso eu sou um mestre, se eu sou um cavalheiro, se eu sou um guardião, aonde eu estou e o que eu posso fazer? Então esse lado aí tem até uma máxima que vem isso do escocês, que eu acho lindíssimo, que é o seguinte, você só pode olhar um homem de cima para baixo se for para ajudar a ele a se levantar. E esse é o nosso papel aqui, somos irmãos, nós estamos dando o nome de irmão, não é à toa. E o rito brasileiro ele tem essa preocupação. E aí, meus irmãos, essa gestão que agora vem, como disse o irmão Juliano, ele vê o seguinte, dar oportunidade
quebrar paradigmas, onde somente alguns podem participar, abrindo possibilidade do irmão do grau 4 ao 33, e essa foi a estrutura que o nosso irmão Haroldo vem oferecendo de secretarias ou assessorias especiais, isso não vem ao caso, para que a gente possa ter essa integração brasileira de irmãos que possam colaborar. Agora, saibam, é preciso esforço. Não é ficar lá do outro lado só cutucando e criticando do que se deve ou não deve ser feito. Exemplo disso, agora vamos para os corpos filosóficos, né? Eu queria saber dessa prática de manutenção, de pertencimento, de continuidade, que lá em Florianópolis eu vi, que o cara entra na loja, ao mesmo momento que ele entra na loja, ele já tem uma visão de futuro nos negócios filosóficos. Como é que funciona isso? É uma coisa idealizada pelo nosso saudoso irmão Joel Lisboa, né? Ex-membro efetivo, falecido aos 2, 3 anos. Ele sempre disse assim, né? A gente conversava bastante, eu ainda na época não era mestre instalado, mas sempre participei da diretoria, fui tesoureiro 5 vezes da nossa loja, enfim, tipo muitas atividades ali E o Joel dizia assim, olha, a União Brasileira é uma loja tão diferente que a partir do momento que ela estiver se envolvendo na estrutura do Conclave ou do GOB Santa Catarina, do GOB Federal, nós vamos ajudar a mudar essa estrutura, né? De fato, por exemplo, no GOB estadual, né? Teve um momento lá, nós vamos ter 3 ou 4 secretarias, só da loja da União Brasileira, né? Estamos com um irmão lá que é o irmão Gênesis Jeremias, secretário de Comunicação Informática das Paramaçônicas e diretor sul-Brasil do GOB, né, das Paramaçônicas, né? Que vem fazendo um trabalho assim fantástico, é um irmão que pensa na maçonaria 24 horas, né? Ontem mesmo ele estava fazendo uma palestra em Blumenau, então ele está sempre rodando assim. Sabe essa vontade de querer fazer, né? É um pouquinho disso. E lá atrás se teve essa ideia, nós temos um número grande de pessoas, vamos tentar colocar aqui dentro, organizar, né? Nós tínhamos alguns corpos que não estavam ainda tão organizados como está hoje. Hoje a chegada do irmão Alan, do próprio Brião e outros ali que ajudaram a fortalecer as colunas de alguns corpos litúrgicos, que deu uma outra consistência. Estou falando aqui de Itajaí, que é o nosso irmão lá, o Prazeres, que é o irmão, assim, eu conheci o Prazeres aqui no Rio de Janeiro, numa reunião do Conclave. Às vezes faço reverência com o Prazeres, é um dos ídolos que eu tenho na maçonaria, como o nosso irmãozinho aqui do lado, né? Então, assim, essas pessoas que se entregam, né, não tem como a gente não ter admiração. E o que aconteceu? Nos organizamos, primeiramente falando os corpos litúrgicos, né? Depois houve a ideia da separação, se formou o capítulo, o Kadosh e o Alto Colégio, né? Hoje estamos com 3 presidentes, né? Organizamos as agendas todas em conjunto. Essas agendas dos trabalhos são analisados em conjunto pelos presidentes também dos corpos litúrgicos. E a gente dá uma continuidade, né? Ele chegar na internet, copiar um trabalho e apresentar para a gente, que ele não passa esse trabalho, né? Não passa, não vai passar mesmo, né? Mas principalmente começamos a provocar grupos de estudos laterais, né? Então, por exemplo, nós temos irmãos, e aí temos um irmão, acho que o Vitor é grau 9 ou 14, se eu não me engano, ele é psicólogo, né? Ele organizou um debate, um podcast, para ficar entre irmãos para debater assuntos na maçonaria, excelente, né? Assuntos de coisa. E aquilo ali está tendo cada vez mais demanda, e não fechamos para a nossa loja, não está aberta a outros irmãos participam, inclusive, né? Mas o que eu quero dizer assim, esse tipo de iniciativa que você comentou agora, né? Não dá para você estar dentro da maçonaria e simplesmente se eximir de querer fazer, né? O maçom, como eu comentei ainda há pouco, está dentro da essência dele servir. Nós temos aqui para servir a sociedade. E, meu irmão Dourado, essa questão da gestão do conhecimento, o irmão vem lutando há anos na maçonaria sobre esse compartilhamento de conhecimento. E muitas das vezes a gente encontra no mercado, né, pessoas que sabem, a gente pede uma dica, pede uma orientação, até paga uma consultoria, mas a pessoa fica fechada em cocas e não transmite isso. E aqui a gente não tem isso. A gente tem a possibilidade do autodesenvolvimento porque a gente tem exemplos, né? E somos exemplos, né? Nós andamos sobre ombros de gigantes. Quem é nosso gigante aqui? Nós temos o César Dourado, a gente tem Ney, a gente teve Palmeira, a gente tem Juliano, a gente tem referências. E aí essa gestão do conhecimento, irmão, que eu queria que você falasse. Como é que a gente vê isso para o futuro, para o rito brasileiro? Olha, eu acho que vai ser bem promissor, bem promissor.
já está em andamento, acho que até em conclusão, a criação de plataformas para qual o irmão vai ter acesso, né? Vai ter acesso, ele vai poder estudar, fazer uma prova e até ganhar um certificado virtualmente. Era sobre isso que eu queria que o irmão falasse. Fala isso, vamos, o nosso irmão lá de Mato Grosso, Mato Grosso, está fazendo esse projeto, entendeu? Está depurando cada vez mais dentro, porque quando você bota um projeto, você tem uma visão. E você depois tem que alinhar essa visão com a missão e a visão do casamento do conclave, né? Verdade. Mas está bem adiantado, eu acho que já a partir do ano que vem, ou antes talvez, mas com certeza do ano que vem, eu acho que vai à frente esse projeto. Então, vai ser outra coisa também, nós estamos abrindo oportunidade aos irmãos em vários trabalhos para nós. Esses trabalhos vão ser analisados, claro, entendeu? E os que forem aceitos vão participar da nossa biblioteca virtual. Ótimo. Biblioteca virtual. E com isso, a nossa ideia também é começar a gravar palestras e deixar no site. Então, quando você tiver algum tempo, você vai lá, acessa, não só sobre a questão dos altos graus, ou até a questão do simbolismo. Embora nós não podemos promover graus simbólicos, mas nada impede, porque com o maçom trate da doutrina, né? A doutrina do simbolismo dentro brasileiro, entendeu? Uma visão sei que vai de contra, com isso, a legislação maçônica. Então, a ideia é justamente isso, é a comunicação. Aliás, isso aí, Gueiros, eu acho que o importante é o seguinte, o conclave, a grande sacada do conclave é a comunicação. Verdade. Hoje nós temos a comunicação, e eu acho até que pode ser mais profunda, mentira, não é profunda, mais, não quer, ampla, entendeu? Tu acha que hoje nós estamos, isso é importantíssimo, essa comunicação. O Juliano, nosso que é propaganda, ele fala muito bem, ele vende os produtos, ele se comunica bem, entendeu? E eu acho que isso que é importante, é comunicar. Isso é algo do negócio. Porque a nossa instituição ela já foi empreterida muitas das vezes porque nós, maçons, não sabíamos nem explicar sobre a instituição. Hoje nós estamos num campo aberto, numa plataforma universal, onde o cara clica lá Freemason ou maçonaria, ele pode entrar aqui no nosso podcast, e saber sobre isso. Os irmãos reclamam da falta de livros. Está aqui, ó, 3 livros importantes. Eu trouxe justamente para isso. 3 livros importantes aqui, tá? Que se complementam. Do Teu de Farias, o nosso irmão, aliás, eu sinto muito ele ter falecido e eu não ter tido a visão, na época de conversar com ele, se aprofundar, que é o Carlos Simões, excelente livro, excelente conceitual, muito bom, e o Mário Nani. Então, aqui tem a base de 3 livros aqui. Então, quer dizer, se o irmão se aprofundar, tendo o ritual como base, você vai longe. Você sabe, se o Dourado me permitir, o irmão Juliano, você sabe que estou como assessor dele, né? Ele me pediu que, de alguma forma, procurasse conseguir irmãos que pudessem fazer artigos para o semeador. Sim. Como a minha área não é do Dourado, não, minha área financeira não é a área de inteligência, de doutrina, o que eu fiz? Eu juntei lá 4 ou 5 escritores, né? Aí de mais variados irmãos lá das vários corpos de indústria da Grande Florianópolis. E eles, em um pouco mais de 60 dias, já produziram quase 40 artigos. Eu ia falar isso, Neto. Olha só, o irmão me causou problemas. Se eu puxasse para mim, o negócio ia estar parado, porque eu não sou isso. Se o soberano me mandou, que mandou para mim, eu estou de pé, ordem, né? 40 artigos em menos de 60 dias. E olha só, a capacidade produtiva. Estou feliz da vida, tá? Estou feliz da vida, A pena é que o nosso semeador tem pouco espaço, mas ele está trazendo isso para um repositório. O nosso Irmão Dourado está por dentro disso, onde a gente vai ter os trabalhos, além do repositório do próprio semeador, onde a gente vai ter o campo dos trabalhos dos irmãos. A gente quer valorizar isso, porque a gente precisa deixar um legado. A gente precisa deixar uma visão da verdade daquele irmão sobre aquele grau, sobre aquele momento, e a gente consultar. E o que a gente está se perdendo hoje em dia é justamente isso, não ter consulta. O maçom veio para o brasileiro assim, o brasileiro é muito novo, não tem história. Poxa vida, o nosso aqui, ó, a gente acabou de falar, nós temos referências maravilhosas, o nosso Primaz está toda semana indo fazendo uma dica literária, dando dicas sobre o que os irmãos podem acessar, o que eles podem ler. Agora, não basta só conhecimento, né? A gente precisa ter o conhecimento e a habilidade. A habilidade se faz como? Praticando. Se a gente não pratica, a gente não consegue resultar. E aí, voltando ao início da nossa conversa, né?
Tu vê quanto talento perdido, né? Não é? São 5, né? Ali que estão juntando, né? Então, um era fazer esse trabalho na Polícia Militar do Estado de São Paulo, outro escritor, tem 5, 6 livros escritos, o outro faz na Universidade Federal de Santa Catarina, os outros 2. Então, assim, ó, o que acontece? A gente conseguiu, em pouco tempo, juntar cinco pedras preciosas que estão começando a produzir materiais super importantes para a gente, né? E o que o humanismo, se não é identificar a qualidade e a competência de cada um? Se somos um rito que, assim, temos uma linha humanística, a gente tem que identificar a competência de cada indivíduo e trazer para a gente. Oportunidades, né? E aí eu acho que os nossos concursos literários, a nossa cultura, as sementes que o nosso irmão Dourado planta todo diazinho no Instagram, o Café com Cultura precisa ser mais valorizado. Perfeito. Isso precisa ser tema de debate, porque gerir, a gente está construindo esse campo. Agora, a manutenção desse conhecimento, esse capital humano, né, que é transformador, que a gente precisa qualificar, que é outro critério que eu quero falar com os irmãos sobre como gerir pessoas que não sabem nem por que entram na maçonaria. Ou quando entram, falam assim, eu achava que era um clube, achava que eu ia vender meus títulos, achei que eu ia fazer network. A gente precisa, como a loja União Brasileira precisa fazer, olhar com mais critério, meu irmão Dourado, a quem a gente convida, a quem a gente traz. Sim, este é outro grande problema que nós temos, que é a questão da seleção de quem vai adentrar numa loja. Muitas vezes, as pessoas estão colocando problemas claros. Veja, quando a maçonaria não é uma questão de elitismo, mas não falo sobre essa questão de elitismo. Eu acho que o importante é ter o talento. Tá ali. Então, quando você identifica um talento, não é fácil, ele merece ser adquirido nos assistentes. O que eu quero chegar? Eu vejo as lojas hoje muito preocupadas em correr atrás de obreiros, porque muitas lojas estão vazias. Então, quando você acha alguém para ser iniciado, aquele que adiciona para muitas lojas. E, consequentemente, você vê que a seleção é falha. E os problemas vão eclodir posteriormente. Então, esse critério, é preciso justamente isso. Temos um critério. Eu digo o seguinte, primeira coisa é identificar a minha loja. A minha loja deve ser uma loja de estudos. Sim, ela de estudos. Então, se eu vou fazer uma sindicância, eu entro numa casa de um profano e não vejo um jornal, um livro, nada. Esse cara eu estou a pegar. Eu gosto muito, quando eu vou fazer sindicância, de conversar sobre temas que a pessoa não está esperando. Eu falo sobre filosofia, sobre economia. A minha loja vai ser predominantemente, como é que é questão de filantropia? Sim, vou colocar ali meu irmão que vai estudar, não afeta a filantropia. Então, quer dizer, a gente tem que fazer esses critérios, ver a minha loja, e depois a sindicância de se unir, aquele questionário que está. Verdade. Se aprofundar mais na questão, se aprofundar no ser que você está colocando, que esse ser humano, humanismo, você está fazendo. Vocês tem que ser humano. Vocês tocaram uma coisa muito importante, né? Nós temos o alicerce, né, digamos, da loja União Brasileira, que é o rito brasileiro, né? Então a gente não abre mão, a gente sabe que ali está a nossa essência como instituição, né? Mas tem um tripé que para nós é muito importante, vamos falar que é a loja simbólica, muito bem trabalhada, a fraternidade feminina e a PJ, né? Então, a nossa fraternidade e a PJ estão há 30 anos com atividade ininterrupta, 30 anos trabalhando direto em ações sociais. É um corpo forte. Né? Então, se a esposa compra, o marido compra a ideia. Então, muitas vezes você não vai na loja hoje, a esposa cobra do marido. Por que ele não vai na loja? Mas eu vou assistir o jogo do Flamengo e Botafogo, né? Ultimamente, assim, tá em jogo bem disputado, né? Tá um jogo bem disputado, o Flamengo é sempre o favorito, claro. O glorioso ali tá... Mas você não vê devagarinho. Você já te conversa sobre Botafogo numa outra... Mas, assim, esse tripé é muito importante, porque na seleção e aí na entrevista que você faz do candidato, a gente entende se a família e a esposa
estão aderindo para estarem dentro, que ela também, quando ele entra, ele inicia, ela também já entra na fraternidade. Isso faz toda a diferença. Verdade. Faz toda a diferença, porque ela sabe onde ele está indo toda terça-feira, que é o dia que nós trabalhamos, né? E ela sabe que ali não tem problema nenhum, e ela vai se encontrar com as outras cunhadas para ir se fazer ações sociais, fazer alguma coisa entre elas, às vezes um chá para jogar a conversa fora, que a gente não precisa se encontrar só para ter atividade, né? A gente simplesmente pode se encontrar como irmãos e falar futilidades, Dourados. Que irmãos é assim, né? O irmão não se encontra só para compromisso. Claro. Né? Então, assim, ó, por exemplo, por que eu gosto de dar na minha loja? Eu trabalho no mercado financeiro, minha vida o dia inteiro é negócio para lá ganhando e perdendo dinheiro. Né? A gente, na nossa atividade a gente tem duas certezas, um que a gente ganha e outro que a gente perde. Não pode perder mais que ganha, senão vai dar prejuízo. Então, quando eu vou para a loja, eu inspiro assim, né? Eu inspiro esse lado da cultura, aquela ritualística que tem ali, parece tão repetitiva, né? Mas toda vez que eu pego o ritual de aprendiz, e nesses 20 anos eu nunca fui para uma sessão de loja sem o meu ritual, sempre o meu ritual. Eu acompanho, parece que tem sempre uma coisa, 20 anos fazendo a mesma coisa, cara. 20 anos, Dourado, fazendo a mesma coisa, tu sempre encontra uma coisa nova. E você Momento já dizer agora. Oi? É o momento onde você está. Isso, é aquele lá. Eu tenho o irmão da nossa loja, que tem uma revenda de automóvel, né? Na fábrica. E é um empresário bem grande, ele fala assim, eu gosto de vir na, entre aspas, missa, né? Que eu deixo aquilo ali entrar em mim, né? Às vezes eu chego cansado, morto de sono, né? Mas eu gosto de ir para sentir, sei lá, aquele aroma que a loja tem, né? E a loja não tem um perfume, às vezes a gente não usa incenso só em alguns momentos, né? É diferente de outros itens, mas ele gosta de estar lá para sentir essa sensação que a gente sente, né? É o poder do hábito. Isso. E eu acho assim, que a partir do momento que o maçom perde isso, ele deixa de ser maçom. Sim, verdade. Ele não fica muito tempo na hora. Então, tu vai ver muito eu conversei com o irmão Nício esses dias, o irmão Alberto, né? Irmão Nício, nosso grão-mestre estadual, né? Queremos mandar um abraço para o nosso irmão Nilson. Nosso irmão Nilson, voltava com ele ontem à noite. Incentivador do ritual estudantarista, né? Grande irmão. Isso. Nilson nossa, é um irmão muito especial. Mas conversando um pouquinho sobre isso, né? Normalmente a evasão que tem em muitos estados se acontece porque as pessoas não entenderam a maçonaria. Eles bateram uma porta, pensaram que era um clube de serviço, tipo Rota lá, e a gente não é um clube de serviço. A maçonaria é muito mais do que isso, né? É querer se desenvolver. Porque os clubes de serviço não têm a parte de filosofia, de ensinamento, de doutrina que nós temos no rito. Concorda, Dona? Não é isso mesmo? Mas faz lixo. Esse aqui é a grande questão que nós estamos debatendo. Quando esse irmão entra num desconhecimento, mostra que foi uma seleção deficiente, não foi esclarecido. A gente, quando fala sobre a gestão, a gente pensa em números, a gente pensa em estratégias e muitas das vezes esquece de um pezinho que são as pessoas. Entendeu? É muito importante a gente entender o nosso produto, que é o nosso rito, a gente ter os processos, mas e as pessoas? A qualidade dessas pessoas? Mas, Guilherme, eu tenho uma teoria que vocês podem até discordar. Mas eu já tenho notado o seguinte. O nosso profano que quer ser maçom e vai ser o verdadeiro maçom, ele já vem quase pronto. É outra característica que eu tocar, que são, a soaria está dentro e deve ir com relação a... Você sente aquele cara, você percebe aquele cara que está estudando, aquele cara que é curioso, aquele cara que está participando, está atento, você sente aquilo diferencial. É proativo, você é um empreendedor, está disponível a aprender, esse cara, esse é o diferencial, é um bom candidato. Esse cara vem quase, você que está em casa, tem essas características, de repente você já é um maçom não praticante, entendeu? E às vezes você precisa dessa instituição, entra lá no nosso site, supremoconclavedobrasil.com.br, saiba mais sobre o rito brasileiro, se aprofunde e venha buscar essa instituição maravilhosa que é a maçonaria. Vamos voltar agora para a gente falar desse projeto maior, né, que está nessa gestão 2025-2028, que é um planejamento estratégico onde o nosso primário, juntamente com o nosso regente, estão conduzindo, estão abarcando a possibilidade de um crescimento do rito brasileiro, mas um crescimento sustentável. Não é um rito com pensamento de lucratividade. A única lucratividade que eu percebo é da qualificação humana e da qualificação para nossas práticas rituais. E aí eu queria saber dos irmãos que já conhecem esse planejamento, que falassem um pouco para essa audiência, o quanto é importante a gente criar pontes.
Então, meu irmão Haroldo, queria começar com você falando sobre esse projeto que nós temos no Supremo. Então, meu irmão, conversando com o irmão Juliana, né, ele me falou, enfim, ele falou, Haroldo, eu tinha uma ideia que o conclave deveria funcionar assim, assim, dessa forma, qual o conceito que você tem? Eu falei, meu irmão, o conceito que eu tenho, né, é o conceito do mundo profano, né, eu venho de tipo de empresas que é extremamente regulada e níveis de controles altíssimos, né, então eu entendo, né, e eu já... A gente, de alguma forma, conseguiu implantar isso na nossa loja e em alguns outros lugares, é criar uma sistemática, né, onde nós vamos ter o processo de gestão, não se alterando nada do que se tem hoje, né, mas mudando, eventualmente, algumas figuras, e aí o irmão Alisson vem trabalhando isso com o nosso César Dourado e o nosso irmão Juliano de forma muito, muito forte, inclusive com você, né, naquele trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, né, gestão perfeita, está no entendimento. Criaria um segundo corpo, que seria a parte de controles, né? Porque tu não pode ter uma instituição, né? Ou uma empresa, ou uma associação que não tenha controle, né? Sem dúvida. Então, ter o controle é a raiz de tudo, né? E não é isso, está fazendo coisa errada, se eu não sei medir, e eu não posso avaliar e não posso evoluir. Isso, é perfeito, perfeito. E aí os controles, digamos, nós estamos sugerindo ali 4 níveis de controles, um deles, que eu acho talvez o mais importante, que é um sistema de auditoria interna, que é um processo de melhoria contínua, né? Quando nós falamos em reforma, né, continuamente está se reformando, né? Por exemplo, você pega grandes instituições como Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, que eles emitem de circulares semanalmente para melhorar continuamente os seus processos, é uma coisa absurda. E uma filosofia maçônica. Revisita o teu interior e retifica-te. Perfeito. Então, essa auditoria, como a gente ainda está vendo o nome adequado, né, ela vai trabalhar nisso, né, verificar os processos que estão sendo feitos dentro das várias assessorias, secretarias, ainda a gente está definindo nomes, né, para que aquilo ali seja melhorado continuamente, né, e não fique somente na limitação do conhecimento do Haroldo, mas o Flávio possa contribuir, o Dourado possa contribuir, o nosso irmão possa contribuir, todos nós possamos contribuir. O processo é feito para isso, em cima daquilo ali, né. Porque nós não somos uma instituição de dono, né? Não. Né? Nós somos a nossa instituição, o dono dela é o Supremo Arquiteto do Universo, né? Nós admiramos e adoramos, né, como Deus, nosso Senhor, mas é aqui que nós fazemos o nosso trabalho, e o nosso trabalho tem que ser feito isso assim, cada um fazendo a sua parte contribuir. Agora deixa eu passar para o Dourado. Dourado, nossa visão de futuro aí desse novo planejamento do 2025, 2028. Eu faço uma base histórica rapidamente. Bem, pá. Veja, eu quando vim para o Conclave, em 2004, 2006, ainda o mestre no DI, eu sempre acolhi o Conclave como se fosse uma empresa social. Sim. Onde eu não posso ter retrabalho, não posso ter prejuízo, não posso ter lucro, não posso ter prejuízo. Então nós tínhamos grupos de trabalho, tínhamos problemas. Hoje nós temos um sistema que reduziu bastante esse retrabalho. Tá? E agora estamos na fase da, como falou aqui falou nosso irmão Haroldo, no passado nós tivemos o nosso Palmeira, que foi um grande doutrinador, depois veio o Lei, que é um grande propagador do rito, mas agora estamos no nosso irmão Juliano, que é o reformador, que falou nosso irmão, criou esse título, né, para o Juliano, Deformação. E a gestão que é importante, que é o nosso futuro, é aprimorar esta gestão. Eu estou ocorrendo agora, o aprimoramento da gestão. Tá? Eu acho graça que uma vez alguém falou que, mas está se investindo dinheiro, sim. Você tem que investir dinheiro, mas para ter os processos melhorados, você tem que investir. Para que tenha a vida toda. Você está investindo, você não está gastando. Então, trabalhos com o irmão Guedes da mentoria e outros irmãos, a parte de comunicação, agora com o Misael, Moseica, outros irmãos, isso tem transformado o Conclave. E podemos muito mais, com certeza. Tá? Se houver aí, depois eu falei, essa conscientização dos irmãos em querer chegar e realmente arregaçar a manga e juntos irmos à frente, dividirmos o trabalho compartilhado, nós vamos longe, muito longe. Repito, o nosso rito, ele é um rito bonito. Veja, não existe rito melhor ou pior. Existe um rito que você tem afinidade. Então, este rito, eu tenho afinidade com ele.
Entendeu? Eu adorei, eu gosto desse tipo. Não estou julgando A, B ou C. Este é o meu rito porque eu tenho afinidade com a sua doutrina, com a sua prática e com os seus objetivos. Mas o importante hoje, na nossa gestão, voltando um pouquinho, é a questão que você hoje não só tem os projetos, mas você tem objetivos, você vai ter metas a ser cumpridas, né? As metas que é importante, tá? E depois você vê o quê? Essa retroalimentação através da avaliação, né? Que vai te dar o quê? Possibilidade de você novamente iniciar o processo e cada vez mais aprimorar. Não é só a direção, é o resultado. Então, veja, é uma empresa social, tá? Para dar o quê? A você, né? Vai cá, a você, passou o que é de melhor. Então aqui está se investindo para dar a você o melhor em termos de gestão, que você receba o seu ritual, que esse ritual cada vez mais venha aprimorado, melhorado, entendeu? Melhor pesquisado com mais recursos. É isso aí, é investir para dar a você o melhor. Com essa fala, a gente vai interromper um pouquinho, o papo tá bom demais, mas agora é a hora do nosso patrocinador master. Misael, coloca aí pra gente, por favor. E é claro, não podemos esquecer do Instituto Flávio Gueiros. Se você tem uma empresa, precisa de consultoria, capacitação, qualificar o seu capital humano, entra lá www.institutoflaviogueiros.com.br. E também a Tudo Mentoria. Se você é um líder, se você é um gestor, se você é um CEO, precisa evoluir, conhecer novas técnicas justamente para desenvolver os talentos da sua empresa, entra lá www.tudomentoria.com.br. Já que a gente está fazendo merchandising, gente, olha só, Portal do Irmão, entra lá supremoconclavedobrasil.com.br, entra na área restrita ali, Portal do Irmão, e você pode ter uma caneca como essa de 110 anos. A gente tem essas comendas aqui, ó, que são especiais de eventos que aconteceram no passado, mas você pode ter se você for colecionador. A gente tem livros fantásticos para aumentar e melhor capacitar a sua cultura no rito brasileiro. Tem PIN, tem uma porção de coisa, é 2 cliques, já está na sua casa, acessa lá. E olha só, gente, nós temos vários canais, não é só o PodClave, nós também temos o Vida Iniciática, nós temos o Café com Cultura, a gente tem o Semeador você pode ter na palma da sua mão. Então acessa aqui, Misael está colocando um link aqui para vocês acessarem o app do nosso Semeador, que é o nosso órgão doutrinador, onde você tem artigos, você tem matérias falando sobre rito, maçonaria e ainda mais, cultura brasileira. A gente espera por você. Gente, para fechar, acessa as nossas redes sociais, Misael está colocando aqui no rodapé, vai lá no Facebook, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube, mas principalmente vai lá no nosso site, supremoconclavedobrasil.com.br, você tem acesso a todas essas informações. Eu agora gostaria de me despedir desses queridos irmãos que vieram aqui para a gente falar sobre esses desafios que é a gestão, né? Hoje a gente precisa gerir, né? A gente não precisa só administrar, a gente precisa conduzir, a gente precisa mentorar essas pessoas. Então gostaria de agradecer muitíssimo meu irmão Haroldo, deixar uma palavra final aí para o irmão, para a nossa audiência querida. Perfeito, irmão Flávio. Muito obrigado, né, pela oportunidade, né? Dizer aos irmãos, né, que têm a oportunidade agora de serem ferramentas vivas, né, de transformação, não só da sociedade, mas do próprio rito brasileiro, fazer com que o rito possa realmente ser, primeiro, vai ser uma consequência dos ritos da maçonaria, mas principalmente ser o melhor rito, né? Ele vai realmente envolver nossos irmãos, né, e ser os transformadores de sociedade como ferramentas vivas. Eu vejo isso como um ponto muito importante. Lindo, lindo, irmão, perfeito. Meu querido, amado irmão Dourado. Bom, primeiramente agradecer ao nosso irmão Haroldo e a os Haroldos desse Brasil afora que vem trabalhando em prol do rito. Muito bom. Com o seu conhecimento, com a sua dedicação. Para o nosso irmão Gueiros, obrigado também por ter vindo aqui. Agradeço também pela sua participação e, como já falei, parabéns pela transformação dos nossos colaboradores. É um trabalho muito bem feito. Obrigado. Tá? E eu quero dizer o seguinte, numa frase só, o nosso rito brasileiro, ele é um transformador de corações e mentes.
Por que corações e mentes? Os corações são sentimentos, mudar sentimentos. E a lei que é razão, percepção. Então, mudar sentimentos e percepções. Isso é que é importante. Aquele rito brasileiro que você praticava não é aquele rito. É o rito coitado. Vamos agora trabalhar com uma nova percepção. E isso depende de você em querer abrir a sua mente e realmente querer praticar o rito brasileiro como um rito transformador, como um rito de construção, de construtor social, tá? É isso que importa. Você ser o elemento que a sociedade vai render a você. Muito bom. E aqui a gente encerra esse episódio mostrando que os desafios de gestão é você ter uma visão sistêmica, uma visão do todo. E nós tivemos aqui com esses feras que têm essa visão ampliada e maravilhosa sobre maçonaria, sobre gestão, sobre vida. E obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui e até o próximo episódio.